Você já sentiu como se o chão simplesmente desaparecesse sob seus pés? Imagine o cenário. Você trabalha anos a fio, empilha conquistas, constrói cada tijolo da sua estabilidade com suor e foco. Tudo parece estar no auge, exatamente onde você planejou chegar. E então, em um segundo, o abismo se abre. Não é um aviso, é uma queda. Projetos que travam, certezas que se dissolvem, o silêncio onde antes havia movimento. É nesse exato momento, quando a estrutura que você ergueu se torna pó, que a pergunta martela a mente. É possível recuperar o fôlego depois de uma derrota que parece definitiva? Existe um caminho de volta quando tudo o que você construiu desmorona? A resposta para essa fragilidade não está na sua próxima estratégia, mas em um registro escrito há milênios. O Salmo 30 guarda a chave para esse segredo. Ele não é apenas um texto antigo. É um mapa prático para quem está parado na beira do precipício, observando o que sobrou de suas próprias ruínas, esperando por qualquer sinal de que amanhã pode, de fato, chegar. Davi descreve o exato instante da queda. Não é uma queda física, mas a sensação de ser arrastado para o silêncio da cova. Ele sente o ar rarefeito, a perda de controle sobre cada músculo, a escuridão que se fecha sobre sua visão. Ele clama. O som da voz ecoa nas paredes da cova, mas a resposta não vem de dentro, vem de cima. O Senhor estende a mão. É um movimento preciso, uma força que trava o declínio e o puxa de volta à superfície. Davi abre os olhos, o fôlego retorna aos pulmões com a aspereza da realidade. Ele reconhece o que aconteceu. Seus inimigos já celebravam a queda, já contavam os dias para o seu fim, mas a mão que o segurou é a única autoridade capaz de anular o decreto da morte. Ele escreve: Senhor, tu me exaltaste e não permitiste que o triunfo dos meus opositores se concretizasse. Tu saraste o que estava partido. A partir desse ponto, o mapa muda. O reconhecimento não é de mérito próprio, mas de dependência absoluta. Ele entende que a vida não é um patrimônio que ele mantém, mas um fôlego que lhe é devolvido todos os dias. O abismo, antes um destino certo, torna-se agora a prova definitiva de que apenas uma força externa pode trazer alguém de volta do limiar da sepultura. O olhar de Davi se levanta do chão e se volta para a Assembleia. Ele não guarda o livramento apenas para si. Ele convoca todos que reconhecem a santidade divina. Salmodiai ao Senhor, ele ordena que a gratidão seja a sua nota de voz. É aqui que ele revela a mecânica da esperança. A crise tem prazo de validade. Ele descreve a dor como uma noite, um período de horas estendidas onde a escuridão parece sólida e intransponível. As mãos tremem, o peito aperta e o tempo se arrasta. Mas a estrutura do universo, segundo o salmista, não permite que a noite seja o estado final. Ele aponta para o horizonte, onde a luz do sol começa a romper a linha das montanhas. O favor de Deus não é um conceito abstrato. É a força que empurra o sol para cima e dissipa as sombras que antes pareciam permanentes. A tristeza que dominou o quarto durante o silêncio das horas escuras é substituída pelo movimento do amanhecer. Ele enfatiza: o choro pode marcar o compasso das horas, mas a alegria é a convidada que chega com o primeiro raio de luz. Não é uma mudança de sentimento, é uma mudança de realidade. A dor é um hóspede temporário, enquanto a graça de Deus é o alicerce que sustenta a vida quando o novo dia exige que você se levante e caminhe novamente. A confiança de Davi, antes absoluta, encontrou um obstáculo silencioso. Ele recorda os anos de prosperidade, onde cada conquista parecia uma prova de sua própria força. Ele caminhava sobre montanhas que ele mesmo acreditava ter erguido. Eu dizia, na segurança da minha abundância, que jamais seria abalado. A montanha parecia sólida, uma extensão de sua própria vontade. Mas então, a mudança ocorreu sem aviso. O rosto de Deus se ocultou. Não houve um terremoto ou um grito, apenas o silêncio. A luz que guiava seus passos se retraiu, e a montanha, sob seus pés, perdeu a firmeza. A instabilidade não veio de fora. Ela brotou de dentro, do momento em que ele confundiu o favor recebido com mérito próprio. A arrogância é uma fenda invisível. Ao se ver sozinho, Davi sentiu o chão ceder.
Ele tentou se apoiar nos muros que construiu, mas eles não ofereciam resistência. A percepção da própria fragilidade atingiu sua mente como um choque térmico. O que era inabalável revelou-se um castelo de areia diante da ausência da face divina. Ele percebeu que seu sucesso era uma estrutura sem alicerce, uma ilusão de controle que se desfez no instante em que ele parou de olhar para cima. O pânico não é apenas o medo da perda, é a revelação brutal de que, sem a presença que sustenta o fôlego, todo o império construído é apenas uma montanha esperando para ruir. O ar falta, o chão se abre e a escuridão da cova, fria e silenciosa, atrai seus pés para baixo. Davi não aceita o fim. Ele se prostra, as mãos cravadas no solo, a voz falhando enquanto ele lança seus argumentos contra o abismo. Que proveito há no meu sangue? Ele indaga, ao descer ao pó. Se o silêncio da sepultura me tomar, quem anunciará a tua verdade? Ele transforma seu desespero em um debate lógico com o Criador. O pó não louva. O silêncio da morte não proclama justiça. Ele argumenta que sua vida é um instrumento, um meio pelo qual a glória divina ecoa. Cada palavra é um esforço para frear a queda definitiva. Ele não pede apenas por misericórdia. Ele aponta a necessidade de um ajudador. Ele se contorce, o suor frio escorrendo pela testa, enquanto cada fibra de seu corpo luta contra o desvanecimento. Ele suplica, não com teorias, mas com a urgência de quem sente a borda da cova sob seus calcanhares. Ouve, Senhor. Ele clama, a voz rasgando a garganta. Tem piedade. Seja o meu socorro agora, antes que a terra me cubra por completo. Ele se recusa a ser apenas mais uma sombra no vazio. Ele exige, através do seu clamor, a intervenção que mantém o fôlego dentro do peito. É um embate direto entre a finitude humana e a necessidade absoluta da presença divina para sustentar a existência. O silêncio é rompido, não com palavras, mas com uma pulsação que percorre o chão e sobe pelas pernas de Davi. O peso que prendia seus ombros ao solo se desfaz instantaneamente. A opressão que ele carregava como uma segunda pele é arrancada. Ele sente o ar voltar aos pulmões com uma força renovadora. Onde havia o frio da cova, agora surge o calor de um amanhecer súbito. Ele se levanta, o movimento é fluido, quase instintivo. O luto, que antes parecia uma sentença definitiva, é substituído por um movimento ágil. Uma dança que ele não planejou, mas que seu corpo exige. Ele gira, os braços se abrem, o fôlego que antes era um suspiro agonizante, agora se transforma em notas de louvor que preenchem cada fresta do ambiente. Ele não consegue conter a voz. O pranto que travava sua garganta dissolve-se em um brado. Ele sente a barreira entre o humano e o divino ser removida. E a glória entra, ocupando cada espaço que antes era ocupado pelo medo. Ele caminha pelo espaço, a cada passo sentindo a firmeza do solo que antes cedia. Ele não apenas agradece. Ele celebra a vida que foi devolvida do limite do abismo. A alegria não é um conceito. É um fato físico, uma vibração que faz seus pés saltarem e seus lábios proclamarem a restauração. Ele não se calará, pois o que aconteceu não é uma simples melhora. É a própria vida reconquistada em um instante de poder absoluto. A jornada termina, mas o aprendizado permanece como um mapa para os seus dias. A vida é um ciclo de subidas e descidas, de vales profundos e picos ensolarados. Davi provou que a força humana é uma base instável que cede diante da primeira tempestade. Quando ele tentou se sustentar sozinho, tropeçou. Quando ele entregou o controle, encontrou o seu verdadeiro porto seguro. Não confie na força que você mesmo construiu. Ela pode falhar quando o sol se esconder. Confie naquele que conhece o caminho através da noite e que detém o poder de transformar o seu choro em uma celebração inesperada. Se você sente que a escuridão se prolonga, saiba que a manhã do Senhor está a caminho. Ele não deixa ninguém preso ao sofrimento. Ele é o único que restaura o que foi quebrado e coloca pés firmes em solo seguro. O seu testemunho não termina em derrota, ele termina em louvor. Se este ensinamento trouxe paz ao seu coração hoje, não guarde isso apenas para você. Inscreva-se no canal e junte-se à nossa comunidade. Acompanhe nossas explicações profundas sobre a palavra, conteúdos feitos para transformar sua caminhada diária e fortalecer sua fé. Compartilhe este vídeo,
Leve esta esperança a alguém que precisa atravessar a noite. Sua jornada de restauração começa agora. Estamos juntos nesta caminhada.